Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Os empresários deveriam estar estratégicos da empresa, mas eles vivem. Bom dia, Aline. Bom dia. Mais pessoas no operacional, a empresa não tem processo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ajustando aqui. Graças a Deus. Bom dia, mas bom dia mesmo. Deus abençoe vocês. Espero que estejam tudo bem. Tudo bem por aí? Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. Graças a Deus. Nos despertou mais esse dia. Amém. Graças a Deus, Aline, tudo bem também. Graças a Deus. Deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho. Agora sim. Tudo certo aí? Então vamos lá. Deus é bom. E Deus é maravilhoso. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu sei que nós estamos aqui buscando, né? Conhecer mais a palavra de Deus e isso é um privilégio. Isso é um privilégio de estar firme nessa leitura, buscando conhecer a palavra de Deus. Isso, Deus tem nos privilegiado, né? Graças a Deus por isso. Hoje, 23/2. Que Deus abençoe cada uma e que o Senhor venha nos dar a graça, né? De ter esse entendimento e de buscar verdadeiramente a conhecer. E que nós venhamos também fazê-lo conhecido, amém? Que nós venhamos transbordar na vida das pessoas. Ontem eu conversava com uma pessoa e a gente falando da questão dos papéis, né, dos dons. E eu lembrei que nós vamos ver aqui mais à frente as tribos, né? E cada um foi escolhido para uma coisa. E que nós venhamos buscar viver esse propósito, né, do Senhor. Que nós venhamos entender a palavra e pedir a Deus isso. Amém? Vamos orar para começar. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada por nos despertar, para estar buscando ao Senhor e buscando conhecer e aprender da Tua palavra. Queremos sim, Deus, transbordar aqueles que passaram por nós nesse dia, que na nossa casa, na nossa família, os nossos vizinhos. Nós viemos ser, sim, instrumento do Senhor aqui nessa terra. Vivemos um tempo, ó Deus amado, que a Tua palavra está sendo esquecida. E nós não queremos, ó Pai amado, viver isso. Nós queremos fazer conhecida a Tua palavra e voltar aos princípios. Voltar, ó Pai amado, aos princípios e ao primeiro amor. Eis-nos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala ao coração da Aline, da Graça e todos aqueles que ainda vão passar por aqui. Que venhamos, sim, trazer, ó Pai amado, a memória, aquilo que nos traz esperança. Que é a Tua palavra, as Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Você, Aline, Graça, já são vitoriosos só por estar despertando todo dia esse horário para buscar conhecer a palavra de Deus e estar nesse propósito. Nós já estamos
Já somos vitoriosas e abençoadas. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos ler Êxodo 19 ao 22. Amém? Vamos lá. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Amém? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tende visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia! Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clancor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clancor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não o fira. Então disse Moisés ao Senhor:
O povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou o Senhor todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, Deus é maravilhoso, né? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, a maldição vai até a quarta geração. E faço misericórdia até 10.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A bênção, amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra e me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra,
Não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Capítulo 21. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. E era homem casado, se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele será sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o Senhor o levará aos juízos e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao Senhor, que se comprometeu a despojá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele lhe der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ele sairá sem retribuição, sem nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que esse morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair-se em mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem ou ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo lhe exigiu o marido da mulher, e pagará com os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por dente, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo aí forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á e forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi
o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi mata homem ou mulher, o boi será apredejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao Senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém covar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já era dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Esses eram os mandamentos, as leis do Antigo Testamento. Leis acerca da propriedade. Capítulo 22. Amém? Se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar-se o seu animal no campo ou uma vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se o irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que o acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, os objetos a guardar, e isso for furtado aquele que o recebeu, e se for achado o ladrão, esse pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante a juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. E todo negócio frauduloso, seja a respeito de bois, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a causa de ambas as partes, se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der ao seu próximo e aguardar jumento ou boi ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá jumento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o julgamento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagará-o ao seu dono. Se for dilacerado, tirá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. E se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas.
Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava despojada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar os deuses e não somente o Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vós, mulheres, ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre está contigo. Não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares um penhor à sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, e que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, fará com que os teus bois e com as tuas ovelhas 7 dias ficarás a cria com a mãe, e o oitavo dia darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carnes dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Amém? Até o capítulo 22. Aqui nós vimos as leis, né? E os mandamentos. Deus colocou ali para o povo as regras, as leis. Amém? Mas é bom conhecer, né? É bom saber. Mas graças a Deus que depois da vinda de Jesus o véu se rasgou. E nós não vivemos mais pelas leis, né? Porque quem seríamos nós, né? Nós vimos aqui que eram leis que o povo não... Nós vamos ver mais à frente que eles não deram conta de cumprir. Mas Jesus veio e mudou, né? Graças a Deus por isso, porque nós não íamos ser capazes de cumprir essas leis, né? Isso mesmo, Aline. Deus colocou ali para o povo e nós vamos ver mais à frente que eles não cumpriram, né? Então, graças a Deus que Jesus veio e rasgou o véu e nós vivemos pela graça, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? E Deus, não que nós venhamos continuar pecadores, mas Deus, cada dia a misericórdia dele se renova para conosco, para que vivamos, e o amor dele é grandioso para conosco, porque nós somos falhas e todo dia temos que reconhecer as nossas falhas, né, as nossas dificuldades, e pedir perdão ao Senhor e continuar firmes, buscando sim essa santidade diante do Senhor, buscando que Ele venha nos fazer diligentes, né, e santos diante dele. Graças a Deus por isso, né? Deus é bom, em todo tempo Ele é bom para conosco. E se tivesse continuado essas leis, ai de nós, né? Ai de nós. Graças a Deus. Amém? Deus é bom. Vamos agora orar ao Senhor, agradecer a dele
e que nós venhamos renovar nossas forças, nosso ânimo no Senhor, porque é o Senhor que tem nos abençoado e tem nos restituído, né, as forças, a energia e o ânimo, que a nossa confiança ela permaneça no Senhor, porque é Ele que nos renova. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Amém? Eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações, sempre ouve os nossos pedidos e sempre nos abençoa, mais do que nós merecemos. Essa é a sua graça. Nessa madrugada nós nos achegamos confiadamente no Senhor e nós queremos acessar aquilo que a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo desejam, a fonte. O Senhor realmente é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã, a sua graça, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer, e o seu amor é infinito. Eu acesso essas três qualidades, esses três atributos da sua personalidade, Deus. A sua graça, o seu amor infinito e a sua misericórdia que se renovou nessa manhã. Aos desanimados, novo ânimo. Aos que já estão cansados, o desfrute. Aos que estão em todo o tempo perdidos, que se encontrem nessas madrugadas. Aos que estão nesse exato momento buscando uma resposta, que o Senhor dê toda a estratégia para não só uma resposta, aqueles que precisam de avançar, que o Senhor possa ajudá-los com energia em todas as coisas. Essas mais de 10 mil pessoas estão aqui ao vivo agora, elas possam se conectar direto ao Senhor, que eu possa ser um mero facilitador, mas que eles possam se conectar direto ao Senhor, que o Senhor abençoe eles poderosamente. Respira fundo. Agora vem a melhor parte. Usa a sua mente para você se conectar no dia de hoje, como você não se conecta há muito tempo. Começa a mentalizar agora você se conectando como você nunca fez. Você saindo do mundo ideal e indo para o mundo real. O mundo real onde você vai desfrutar do dia. Você não vai correr dos seus problemas. Você vai entender quem você é, o ambiente que você está, a situação que você está, as pessoas que estão à sua volta. Respira bem fundo. Começa a visualizar agora você dirigindo a sua vida. Você dirigindo a sua vida como você nunca fez antes. Respira bem fundo. Começa a visualizar agora você simplesmente tocando o terror na terra. Você cuidando da sua vida e transbordando de tal forma que você nunca fez antes. Amém? Graças te damos, ó Deus da terra. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. Nós queremos, sim, ó Deus, viver a Tua palavra e transbordar aqueles que precisam ouvir e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor é Deus de amor e que a Sua misericórdia, ela tem sido fiel para conosco e renovado cada manhã. Obrigado, ó Deus, por não mais vivermos sobre a lei, por vivermos pela graça, porque nós não seríamos capazes, ó Deus,
de cumprir, ó Deus eterno, tudo ali, porque nós somos falhos. E o Senhor sabe, ó Deus amado, de tudo isso. E por isso o Senhor mandou seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário, por nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela sua grandeza e pelo teu amor para conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. E que esse dia seja, ó Pai amado, um dia de celebrar e engrandecer o seu santo nome, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Obrigada pelo teu amor infinito. Obrigada, Deus. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Esse é um dia de celebrar o Senhor, de engrandecer a Ele, porque só Ele é digno. Nós venhamos, estar com os nossos corações cheios da graça de Deus, que possamos engrandecer de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Amém? Que Deus abençoe um domingo maravilhoso e abençoado, em nome de Jesus, para todos vocês. Amém e até amanhã.